Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo Augusto, cofundador do HFast Web, e agora eu quero explicar para você como que funciona a aba GRO e o que você pode esperar dela através do que a gente vai gerar de informação e conhecimento para você, beleza? Vou compartilhar a tela do web e a gente vai começar a trabalhar na empresa da videoaula, que é a empresa que a gente criou num tutorial que foi criado antes, que é o modo empresa e o modo livre, qual é o melhor para você, tá? Como usar. Nesse caso, eu já tinha criado dois produtos e o cargo pintor. Mas agora a gente vai pegar um caso que vai ser, por exemplo, acetona. Vamos, dentro dessa empresa, tá colocando um novo risco químico e vamos cadastrar esse produto com um novo cargo, que vai ser o cargo de limpador, tá? Aqui eu vou colocar uma descrição teste, tá? Apenas para não ficar em branco esse campo, mas é importante que você descreva de fato como que esse trabalhador, como que esse cargo é para estar desempenhando as atividades dele dentro dessa empresa. E aí eu vou selecionar que dentro dessa empresa eu tenho agora dois cargos, né? Eu já tinha criado o cargo pintor, mas agora eu estou trabalhando com o limpador. E vou selecionar que esse produto, o cadastro desse produto que eu estou fazendo, é o limpador que usa. Beleza? E aí eu vou colocar o nome do produto. Acetona concentrada. 100%. Pode ser outro nome. É o nome do produto que você vê lá no rótulo dele. Beleza? Forma líquida. Descrição. O trabalhador, da descrição do produto. O produto é usado em temperatura ambiente sobre a peça que foi pintada, mas que apresentou problemas no acabamento. Esse produto é usado para limpar a peça e prepará-la para uma repintura. Beleza? Aqui eu posso anexar a FISPIC desse produto. Vamos colocar um arquivo de exemplo e adicionei. Então eu criei o produto acetona concentrada 100% para o cargo limpador. E os outros dois continuaram lá no cargo pintor. E quando eu falo da aba GRO, que é o objetivo desse nosso bate-papo, vou até voltar a tela para mim aqui. O objetivo da aba GRO é que você organize as informações dessa empresa em um nível hierárquico e prepare essas informações para a entrada de outras informações de condição de uso de produto, de reconhecimento do ambiente, de número de trabalhadores expostos e por aí vai. Então, a aba GRO, ela vem como uma nova ferramenta criada a partir de todos os acertos e erros que a gente teve no inventário químico, que ele foi cancelado, ele foi descontinuado e agora você vai trabalhar através do GRO. GRO vai ser muito mais profundo, muito mais inteligente, vai gerar muito mais informações para você, beleza? Então vou voltar aqui para a tela do web e a gente vai ter a aba GRO. A aba GRO ela só está disponível para você se você tiver em uma empresa. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. Eu vou sair dessa empresa. Foi para o modo consulta livre. A aba GRO sumiu. Por quê? Eu só vou organizar aqueles dados daquela empresa se eu estiver nela. Beleza? Então vamos lá. Eu vou sair do modo livre e vou entrar na empresa da videoaula. E eu vou importar os agentes. Entrei na empresa, cadastrou certinho, apareceu, puxou certinho, está aqui. Vou para a aba GRO e perceba que, apesar de eu ter criado a empresa, eu não criei ainda a estrutura dessa empresa. E qual que é o primeiro passo para organizar a estrutura dessa empresa? É a unidade. Onde que esse produto está? Vamos imaginar que eu tenha uma empresa que ela é gigante, ela tem várias unidades, tá? Vários endereços diferentes. Nesse caso, eu vou criar uma unidade. Mas vamos imaginar que também pode acontecer de a empresa não é tão grande assim e a unidade é a própria empresa. Então eu posso estar organizando aqui que essa unidade é a empresa da videoaula. Beleza, vai ter o mesmo nome. O sistema permite isso, ele aceita isso. Beleza? Perceba que eu não precisei salvar nada, o sistema salva automaticamente a cada preenchimento. Beleza? Só que dentro da empresa da videoaula,
eu preciso fazer o quê? Eu preciso cadastrar um setor. Porque a empresa ela tem setores, onde cada setor tem certos trabalhadores, certas atividades, certos produtos químicos que são usados. Então, dentro da unidade, eu vou criar um setor. Vamos chamar esse setor de sala de pintura. E vou cadastrar ele. Pronto. A partir do momento que eu cadastrei a sala de pintura, eu posso adicionar um cargo a esse setor, caso eu não tenha criado ainda, ou eu posso vincular um cargo existente. Olha o pulo do gato aqui. Quando eu já cadastrei o meu produto, eu vinculei um cargo para ele. Então, se eu for na aba GRO e clicar nesse botão de vincular um cargo existente ao setor, eu vou selecionar os cargos que eu já criei lá na minha consulta legal. Percebe que eu organizei as minhas informações, meus agentes químicos, e ao mesmo tempo estou reaproveitando isso para você ganhar mais produtividade, mais facilidade. Então vamos lá, vou selecionar aqui nesse setor, eu tenho tanto o cargo de pintor quanto o cargo de limpador. E adicionei a adição de cargos. Aí você já fala, meu Deus do céu, o que é esse monte de mensagem vermelha que falta preencher? Pois é, pessoal. Quando você entrar nessa aba e organizar a tua estrutura, perceba que você tem a empresa, a unidade, o setor, o cargo, o produto, a composição do produto, todos os detalhes que você me ofereceu já na seleção legal e alguns novos aqui. Só que perceba que aqui eu tenho alguns ícones que faltam ser preenchidos. Perceba que a cor deles está em vermelho. Então, você pode chegar nessa aba e clicar nesse botão e, nesse caso, preencher o cadastro do percentual desse produto. Que vamos falar aqui que o agente químico tolueno, né, nesse caso chamado de metilbenzeno, pelo sinônimo, a gente tem 99% dele. E o benzeno, 1%. Eu vou atualizar essa composição e perceba que o ícone já mudou. A cor do ícone já não é mais aquela cor vermelhinha, porque ela foi preenchida. A partir do momento que eu preencho essa informação, a linha que estava oferecendo ou te informando que estava pendente, ela some. Então, se eu clicar aqui em preencher em qualquer uma dessas linhas que está me sugerindo que falta ser preenchida, eu vou direto onde eu preciso preencher. E olha, está piscando para mim. É aqui que eu tenho que preencher essa informação. Então vamos lá. Vamos pegar aqui nesse cargo de pintor que usa a tinta pintura bonita. Vamos organizar os dados. Quantos trabalhadores estão expostos? Vamos colocar dois pintores. Vamos falar que a quantidade usada desse produto no dia, ela é menos que 1 quilo ou que 1 litro, ou entre 1 e 10, 10 a 15. Perceba, tem uma escalinha que vai de menos de 1 até mais de 1000. Vamos colocar que como eles pintam bastante, vamos usar ali entre 10 e 50 litros ou quilos por dia. E vamos falar que a frequência utilizada desse produto, perceba que aqui eu te oriento uma quantidade aproximada de quantas vezes por dia esse produto é usado. Aí você pode chegar e falar assim para mim, Marcelo, eu uso esse produto, na verdade, o pintor usa esse produto, não é todo dia. É de 1 a 2 vezes por semana eu sei que ele usa. Mas tem dia que sim, tem dia que não. Só que eu sei que é de 1 a 2 vezes por semana. Eu vou marcar essa opção. Ou sei lá, se ele usa segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado ele não usa. Ele usou mais que 2 vezes por semana. Percebe? Então, quando eu vou organizando esses dados dessa forma, você vai ter de uma maneira prática, quase que leiga, uma opção para você selecionar. E o tempo de exposição que o trabalhador fica em contato com esse produto por dia. Quando ele está usando esse produto, então, quanto tempo ele fica? Bom, como esse trabalhador ele só faz isso, é fácil que a gente presuma que ele fica mais de 4 horas exposto. E aí a gente atualizou. Ou seja, a orientação de quanto, com frequência, que quantidade que ele usa, ficou salva já para esse produto, para esse cargo. E aí quando eu organizo outras informações, que é, por exemplo, temperatura em graus Celsius desse produto. Temperatura ambiente, 25 graus, talvez. E aqui a gente tem a situação também da exposição permanente. Lá atrás, quando eu estava nessa aba, LTCAT, eu não preenchi essas informações.
se a exposição permanente, se a proteção é eficaz. Mas se eu tivesse preenchido, perceba que o que vai acontecer? O dado que eu salvei nessa aba, ele já mudou de cor, ele reflete na aba GRO. Então está preenchido já para mim. E aqui quando eu interajo com, por exemplo, a ventilação, eu quero perguntar a ventilação para você em duas etapas. Primeira delas, qual a ventilação que o ambiente, de maneira geral, tem? É um nível de ventilação baixo, médio ou alto? E aí um texto para te orientar, que seria, por exemplo, um nível de ventilação baixo, poucas paredes e ventilação natural. O que é um exemplo de um ambiente de ventilação baixo? Seria, por exemplo, uma oficina mecânica, que tem muitas paredes, no caso, e você pode ter ali poucas janelas e apenas a porta que as oficinas costumam ter que entra o carro. Vamos imaginar uma situação de uma cidade pequena, né? Que tem muitas oficinas assim. Agora pode ser um caso de ventilação de nível médio, que você pode ter muitas janelas, que você pode ter muitas portas. Você pode ter uma ventilação interessante, assim, que seria, por exemplo, um galpão industrial. Você tem muita janela, muita ventilação. E pode ser um caso de ventilação alto, que seria, nesse exemplo, um pátio de um posto de gasolina, que não vai ter parede, vai ter uma ventilação do próprio ambiente, em todas as direções, em várias as intensidades, a depender do dia. Então, nesse caso, como a gente está falando de uma empresa que tem uma sala de pintura específica, a gente vai ter um nível de ventilação baixo, tá? E a gente segue para a próxima etapa, que é a etapa da ventilação instalada e específica para o processo produtivo. Estou falando de EPC. Nesse caso, eu tenho um EPC nesse ambiente que me oferece uma ventilação geral com 3 a 6 trocas de ar por hora? Ou tenho uma exaustão local nos pontos de emissão logo onde eu estou pintando? Sabe? Isso aqui é específico para o processo produtivo no ambiente em que ele está. Talvez vai ter empresas que vão ter isso, outras nem tanto, não vão ter. E aí você marca nenhuma das opções anteriores. Vamos imaginar que aqui a gente está falando de uma empresa que tem um setor que se faz pintura e que não tem um controle específico nesse setor. E a gente vai atualizar. E aí quando a gente vai organizando esses dados, perceba que as linhas vão diminuindo, mas mais do que isso, vocês vão ganhar um modo que é o gerenciar empresas, tá? Quando você entrar no gerenciar empresas, você vai entrar direto na empresa que você estava trabalhando, que é a empresa videoaula. E aí olha que interessante. A minha estrutura da minha empresa, que eu estava trabalhando lá no GRO, que eu estava preenchendo, tranquilinho, olha o que eu tenho dela. Ela está apenas 53% preenchida. Por quê? Se eu for na aba GRO, eu vou verificar que falta muitas coisas para serem preenchidas ainda. E conforme eu vou preenchendo, percebe que dos 53%, eu passo a ter um percentual diferente, 55%. E quanto mais eu me disponho a oferecer informações daquela empresa, daquela estrutura, daquela unidade, mais eu posso te gerar dados em breve, como uma matriz de risco, como um inventário de riscos químicos, como um GRO, como um dashboard analítico e ainda um histórico de alterações de tudo que foi feito em ordem, que dia, que data, que pessoa, como que estava o dado antes que você preencheu, como que ele ficou após o preenchimento, tá? Mas perceba que legal essa estrutura que você vai ver dessa análise, dessa tua pesquisa de agentes químicos. Olha como uma simples pesquisa com meramente produto e cargo e os agentes pula para uma orientação em cascata, simples de preencher, com ícones, com orientações que te levam ao que falta de preencher, com solicitações quase que leigas para você interpretar, e por fim você ter uma estrutura de tudo aquilo que você está vendo, que você está trabalhando, que você está lidando. Só que aí você pode chegar nessa empresa e você pode verificar que, olha, não preenchi tanto essa empresa ainda. Eu quero preencher, quero melhorar essa informação. Você pode ir direto na parte que vai te orientar para você finalizar o cadastro das condições de uso do produto. E aí eu vou clicar aqui
E olha o que vai acontecer. Eu vou direto para a aba GRO, para o campo que eu tenho que preencher a partir de onde eu cliquei anteriormente. Então vamos lá. Aqui, vamos colocar que são um trabalhador só nesse caso. E aí eu vou preenchendo essas informações até que eu vou tendo essa orientação. E o percentual vai sendo melhorado. Aqui, pessoal, eu vou voltar para minha cara para conversar um pouco com vocês. Essa videoaula foi para te orientar como usar o GRO e a funcionalidade atrelada a ela, gerenciar empresas. Você percebeu que o web está mudando, ele vai te oferecer mais informações, desde que você preencha mais informações também, mas ao mesmo tempo a gente te traz a flexibilidade, que é você escolhe preencher. Se você quiser gerar um documento onde pouquíssimos dados daquela empresa foram informados, eu vou te oferecer uma matriz de risco. Eu vou te oferecer um GRO. Só que ele não vai ter a qualidade de uma empresa, de um dado que você foi lá e preencheu essas informações. Então eu quero que você tenha aprofundamento usando web, retrocompatibilidade, ou seja, certas informações vão sendo replicadas entre as abas, para você ter produtividade, facilidade, segurança, e por fim, que você saiba que aquele documento que você gerou, ele pode não estar perfeito naquele momento, porque poucas informações foram oferecidas. Mas quanto mais você se esforçar em reconhecer e oferecer informações, melhor vai ficar esse dado. Beleza? Então, essa é a ferramenta GRO integrada ao gerenciar empresas.